coração. Tu és o vento que me eleva cada vez mais. O teu amor está em mim, farei o mundo ver. É maravilhoso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que no dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos profetas: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Queridas irmãs, queridos irmãos, uma alegria mais uma vez nos juntarmos ao redor da palavra de Deus. Várias vezes o Evangelho nos apresenta Jesus fazendo refeição na casa dos fariseus. Aí você pode perguntar, mas por que Jesus, sendo que essas pessoas sempre viviam testando, viviam em pé de guerra, por que Jesus aceitava comer na casa dessas pessoas? Bom, primeiro, era um costume entre os judeus que quando alguém pregasse na sinagoga no sábado, usasse ali a celebração da liturgia sabática na sinagoga, alguém convidava esse pregador para almoçar em sua casa, e aí essa refeição geralmente era as pessoas que tinham participado na sinagoga podiam ir. Talvez por isso também o acesso de todo tipo de gente nessas refeições. Então Jesus aceitava esses convites, talvez até na intenção de converter essas pessoas. Ele não deixava de aproveitar as oportunidades, as ocasiões para redimir as almas, para fazer com que elas se voltassem. Nesse dia narrado aqui, quando Jesus estava sentado à mesa, sentou-se diante dele um homem hidrópico. Hidrópico, a palavra hidros é água, né? Então a hidropsia é uma enfermidade que mais conhecida como barriga d'água, né? Quando há um acúmulo de água em um dos órgãos da pessoa. Então, aproveitando-se provavelmente de um costume que permitia a qualquer pessoa entrar na casa onde eles recebiam esse hóspede, esse homem entrou, não disse nada, não pediu nada, simplesmente sentou-se diante do médico dos médicos. Um autor da nossa igreja, escrevendo uma explicação, ele fala assim, que essa podia ser a nossa atitude interior, né? Postar-nos diante de Jesus, postar-nos com a nossa hidropsia, com a nossa miséria pessoal, com as nossas enfermidades, com os nossos pecados diante de Deus, diante do olhar compassivo de Deus. Podemos ter a certeza absoluta de que Ele segurará a nossa mão e nos curará. Jesus, ao ver o enfermo diante dele, encheu-se de misericórdia, curou-o, apesar de espiarem ali para ver se ele curava em dia de sábado. Não se deixava levar pelos respeitos humanos, pelo que pudessem murmurar as pessoas que se considerassem mestres, intérpretes da lei. Depois fez-lhes ver que a misericórdia não viola o sábado e deu-lhes um exemplo cheio de senso, né? Quem de vós, se o seu jumento ou o seu boi cai num poço, não tira imediatamente, ainda que seja de sábado? E eles não puderam replicar ao Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres que nos colocamos diante de Jesus. O Senhor, quando se encontrou com aquele homem doente na casa do fariseu que o tinha convidado, não deixou de curá-lo, apesar de ser sábado e das críticas que poderia receber. No meio daquele ambiente hostil, o mais cômodo teria sido adiar o milagre para outro dia da semana. Jesus ensina-nos que devemos levar a cabo, a bom termo, as nossas tarefas, independentemente do que dirão, dos comentários adversos que as nossas palavras ou a nossa atuação possam provocar. Uma coisa é certa, antes de mais nada, deve importar a cada um de nós o juízo de Deus na situação em que nos encontrarmos. A opinião dos outros está, quando muito, em segundo lugar. Se alguma vez acharmos que devemos calar-nos ou omitir uma ação, deverá ser porque assim o dita a verdadeira prudência, o Espírito Santo, a unção de Deus, e não a covardia e o medo de sofrer uma contrariedade ou uma incompreensão por parte das pessoas. Como podemos sofrer menos que isso por aquele que sofreu por nós a morte e a morte de cruz? Que enorme bem faremos aos outros se a nossa vida coerente com os nossos princípios cristãos continuarem sendo assim. A nossa vida precisa continuar sendo coerente. Que alegria terá o Senhor quando nos vir
como verdadeiros discípulos seus, que não se escondem nem se envergonham de sê-lo. Peçamos a Nossa Senhora a firmeza que ela teve ao pé da cruz, junto de seu Filho, quando as circunstâncias eram também tão hostis e dolorosas. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te deixo no colo de Nossa Senhora, te desejo também um bom dia.